Eu sou Sandra Trabuco Valenzuela e este é o Mega Séries pela Rádio Mega Brasil Online. Nesta semana o nosso convidado é Sandro Pavão, voltando aos estúdios da Mega Brasil. Legal. Tudo bem, Sandro? Tudo bem, tudo tranquilo. Então, a gente está nesse programa especial, dessa semana é diferente, é um pouco diferente, a gente vai falar de séries também, mas vamos falar de um trabalho que foi apresentado no Intercom 2018 lá em Joinville, né? E em Joinville, tanto o professor Sandro Pavão, que é da Universidade Anhembi Morumbi, quanto eu apresentamos análises de séries, tal, e encontramos muitos colegas que também são colegas, aliás, um oi para todos os colegas aí. São fãs de séries, né? Foi muito legal o evento, a gente é bom encontrar, né, parceiros para trocar ideias. Assim. Com os mesmos interesses, né? Muito legal, foi muito legal mesmo. Então, Sandra, eu queria que você falasse um pouquinho do seu projeto, que é um projeto bem diferente. Ele gosta de analisar, olha só, aberturas de série, né? As séries têm umas aberturas super caprichadas e tal, e é um trabalho diferenciado. Ele apresentou lá no Congresso uma análise do 3%, da abertura de 3%. Fala então, um pouquinho pra gente. Bom, vamos lá todos aí. É o seguinte, nesse Intercom agora, de 2018, eu apresentei uma análise sobre a vinheta de abertura da série 3%, fazendo um comparativo ali, mostrando como que a gestalt do objeto ela foi utilizada nessa série, né? Então, de que maneira? Por exemplo, a gestalt do objeto são uma série de leis, né, estruturadas para condicionar ou para mostrar para as pessoas ou para direcionar, né, a leitura de imagens. Só que a gestalt do objeto, na verdade, ela é utilizada muito em materiais visuais ou imagens estáticas, né, imagens paradas. Então, eu quis trazer uma coisa um pouquinho diferente. Eu quis trazer a gestalt do objeto em imagens em movimento. Né? E como eu gosto eu gosto das aberturas das séries, eu acho bacana assim, a produção, né? Porque, para quem não sabe, assim, a produção para produzir uma abertura... É interessante, porque o pessoal acha que assim, é tudo a mesma coisa, é a mesma equipe. Não, é um trabalho diferenciado. As vinhetas de abertura são equipes específicas para isso, né? Isso. E a vinheta é o carro-chefe, é aquele que vende, né? Você abre todo dia com aquilo, então você precisa ter uma abertura vendedora e que fale da série, que mostre o que tem dentro da série, qual é o motivo dela. Então, toda a música tem que ser trabalhada, a cor, as imagens. Tem aberturas que você assiste que não tem necessariamente muito a ver com a série, mas que se projeta ali de alguma forma. No sentido de que não vai te contar a história da série. E tem algumas que a história inteira está retratada lá. Depende do público e depende da série, sim, elas vão contando histórias diferentes ali dentro da ideia delas. E aí o que acontece? Nessa Intercom eu apresentei as relações da abertura com a própria série. E que também, assim, eu venho já desenvolvendo alguns textos, né, falando sobre a gestalt do objeto e as suas leis em diferentes séries. Então, eu já trabalhei com Under the Dome, em outra, né, com outra lei da gestalt. Nesse, do 3%, por exemplo, eu trabalhei com a ideia de proximidade, eu já trabalhei com fechamento da gestalt, com pregnância, com várias outras, né. Eu já trabalhei na abertura de Luke Cage, por exemplo, que é da Marvel. Então, eu vou, de acordo com o que eu consigo perceber ali na abertura, eu consigo trazer uma lei da Gestalt e mostrar. E aí a ideia depois é compilar tudo isso em algum trabalho, né, como um direcionamento, alguma coisa que possa ser utilizada. Daí nasce ou um projeto de doutorado, ou um livro, uma publicação que vai ser bem interessante, porque é um trabalho muito diferente. E é o tipo de conteúdo que você não encontra assim por aí, né? Porque analisar realmente vinhetas, especificamente vinhetas, e utilizar a Gestalt do objeto dessa maneira, praticamente você não vai ter por aí, né? Eu nunca vi, eu achei bem legal. Pode ser que exista, se você conhece, por favor, coloque, poste põe aí embaixo pra gente comenta para nós, pra gente poder ir atrás e ver também. Né? E foi isso, assim, um resumo, né, do que foi apresentado e do que vai vir por aí, né? Mesmo, muito bacana mesmo. Só para lembrar uma coisa, como você falou do 3%,
O 3% é uma série brasileira que o Mega Séries, quando começou em 2017, o primeiro programa que a gente fez foi com o elenco que legal, do né? 3%. Eles vieram aqui, deram entrevista pra gente, foi muito bacana mesmo. E agora, né, porque eles tiveram muito sucesso, e já vai para a segunda temporada, que já está no ar aí e tal, vale a pena assistir. E, aliás, né, a gente sempre fala de 3% por aluno, né, porque foi um TCC. Foi, então, veio de um projeto acadêmico, de um projeto acadêmico lá da USP e que, de repente, deu muito certo, né? A produção acadêmica aí virando um trabalho mesmo. Porque é isso, né? A gente gostaria muito que as coisas que tivessem esse caminho, né? Exatamente. Porque elas vão crescendo, vão tomando... através disso que a gente tem outros projetos, né? E abre alas aí para outras coisas também. O TCC é isso, né? A função do TCC é justamente despertar o interesse por áreas diferentes, por coisas diferentes. Um trabalho acadêmico que possa virar um trabalho com reconhecimento do mercado, inovador, enfim, né? É bem legal mesmo essa ideia do 3% e que a Netflix tem encampado esse projeto. E parabéns também pelo 3% aí pelo projeto, né? Porque é uma série que caiu no gosto mesmo das e pessoas, foi bem aceita, né? É bacana isso. Bacana. Muito bacana. Então, continuando o nosso papo sobre os trabalhos acadêmicos sobre séries de TV, a gente vai dar um tempinho e vamos falar um pouquinho de Dark. A gente já volta. A Jenny. Voltamos com o segundo bloco do Mega Séries pela Rádio Mega Brasil. Peraí, gente, peraí um minutinho só. Me presta um pouquinho para carregar, senão isso aqui não vai funcionar. Não vai. Acho que segura. Vamos tentar fazer rapidinho. Voltamos com o segundo bloco do Mega Séries, hoje falando do Intercom e dos trabalhos que a gente apresentou, que o Sandro Pavão apresentou lá no Intercom de 2018, na cidade de Joinville, lá na Univille, que ele apresentou a Gestalt do objeto analisando aberturas de série, especificamente do 3%. E agora eu vou falar um pouquinho também do meu trabalho, que eu acho que foi bacana, porque, olha, gente, o GP, né, que foi uma mesa, o simpósio sobre são grupos de pesquisa que falam sobre ficção seriada, né? Então, nesse grupo, o que eu trabalhei com o Dark, a série Dark alemã, que é uma série que bombou, né, nesse primeiro semestre. Muito. Né? É uma série que no início as pessoas achavam que seria muito parecida com Stranger Things, mas eu acho que basicamente a semelhança entre as duas é que some uma criança e a polícia procura, e é aí que acaba a semelhança e nada mais, porque assim, a pegada que a gente vê, né, é uma série um pouco bem mais séria, né, do que a gente está acostumado. Exato, né? É uma série alemã, né? Enquanto a Stranger Things é uma série da cultura pop, dos anos 80 e tal. Resgata muito os anos 80, então, inclusive, né? A série alemã ela é muito mais focada em questões, por exemplo, do meio ambiente. Você tem que falar de meio ambiente nessa série, você fala de catástrofe nuclear. É uma série que, ao mesmo tempo, une intrigas, ficção, família. Então, tem ficção científica, tem todo uma questão policial. E tem conceitos científicos mesmo então, ali, né? Tem ideias científicas ali, muito interessante. Então, quando eu apresentei, né, uma das coisas que eu fiz foi falar assim, do espaço-tempo, a relação do espaço-tempo. Então, por exemplo, eu levantei os jornais da época, né, da explosão, né, da usina de Chernobyl, e é muito interessante porque os dois roteiristas, o Baran Oda e Janti Friese, os dois escreveram os 10 episódios da primeira temporada
lembrando de coisas que aconteceram na infância deles, ou seja, os pais falavam para eles que eles não podiam sair na rua porque tinha uma chuva ácida. Eles se lembram quando a nuvem tóxica, não é, de Chernobyl acabou chegando na Alemanha, contaminando o gado, contaminando pastagens, alimentos e tal. Então, tinha lugares, por exemplo, que os roteiristas contaram, né, para os jornais e tal, que eles lembram que os pais não deixavam eles ir comprar bala em determinado lugar, porque diziam que aquele lugar vendia, sei lá, pirulito contaminado, sabe? Então, são umas coisas, assim, que para nós, a gente está no Brasil, a gente nem... Está distante disso, né? A gente sabe disso muito... pelos meios de comunicação e até, de repente, até com um parente, alguma coisa. Mas no dia a dia ali não, né? Então, o piloto da série, né, chamado Segredos, né, conta bem esse momento, transporta a gente para aquela realidade, porque assim, a série é vivida em três épocas, né, 3 espaço-tempo. Tudo é na mesma cidade, na cidade de Winden, mas você tem a história acontecendo em 2019. Detalhe, a série, embora ela tenha estreado em dezembro de 2017, para o público, ela nunca é presente. Ela é sempre ou futuro ou passado. Então, ela acontece em 2019, em 1986 e também em 1953, que é quando é fundada uma das usinas ali na fictícia cidade de Winden. E aí tem toda uma questão religiosa também envolvida. Lembra um pouco filmes, olha, para quem gosta de cinema, é um prato cheio essa série. Tem muito referencial também, na ambientação é muito bem feita, né? Dessas décadas diferentes, assim. Você percebe, parece que você está vivendo e você percebe o vestuário, você percebe as lojas, o que eles comem, assim, é muito específico, né? Foi feito um grande trabalho. Assim. O trabalho de pesquisa, por exemplo, a presença dos stalkers, por exemplo, né, que são aqueles que andarilhos, mas que eles se aventuram por regiões proibidas por questões de contaminação radiativa, né? Umas coisas meio malucas assim. E, por exemplo, nós temos a questão, toda a série ela é pontuada por frases de físicos famosos. Então, a frase que marca, né, essa primeira temporada é uma frase do Einstein. A diferença entre passado, presente e futuro é só uma ilusão persistente. Então, a ideia uma ilusão persistente, né? Então, é uma ilusão que persiste, ela dura. Ou seja, o que é a nossa realidade? Né? Se não uma ilusão. Ou seja, você tem uma visão da realidade, eu tenho outra visão da realidade. Ou seja, no mesmo ambiente, né? Essa realidade visões diferentes no mesmo ambiente. Então, é uma realidade ilusória. É a percepção, né? Porque depende da nossa percepção, tudo isso. Mas que no caso da série, extrapola até um pouco mais do que essa percepção. Exatamente. Né? Porque realmente eles vão para esses lugares. Então, né? E tem aquela coisa da viagem no tempo, né? Da máquina do tempo, das viagens pelas cavernas. Então, você tem o Entre Lugares presente aí. E também você ainda viaja pela questão religiosa, que está muito presente. É uma série muito, muito intrincada, né? São séries que acabam assim, despertando discussões diferentes, né? Como está acontecendo agora também com séries como Requiem, que também trabalham com essas questões mais religiosas ou coisas, né, ligadas a esses mundos, assim, e que também são de ficção científica. A ficção científica é sempre interessante, né, ainda mais recheada de coisas históricas, coisas reais, históricas, aí fica mais legal ainda. Né? Então, você tem aquele viajante do tempo que ele vai perpassando os espaços através das cavernas. Tem a questão, me lembra muito o Stanley Kubrick em alguns momentos, né? Porque você tem citações muito claras à Laranja Mecânica ali. Então, você tem apanhados de muitos filmes, de muitas obras que a gente conhece. Né? Mas é muito rica, né? É muito rica. Informações e referências. A direção. E uma das coisas que me choca, eu já falei uma vez isso aqui, quando veio o nosso colega dar uma entrevista sobre Dark, quando a gente veio bater um papo, né? Que é o Paulo César, né, que veio aqui falar. Uma das coisas que eu sempre tenho
eu acho que nenhum dos personagens de Dark cria empatia. Nenhum. Você não se apega a nenhum. Eles fazem questão de ser todos bastante desagradáveis. Tem uma relação de distanciamento, Total, porque eles não se permitem Parece amar. que nem eles, na própria série, tem isso, né? Então, eles não se permitem em nenhum momento o amor, sabe? A proximidade, nenhuma amizade é real. Duradoura ou coisa Nada, assim, né? É verdade. É diferente, você vê, diferente fazendo um comparativo rápido, é diferente com 3%, né? Que já brinca com já fala da sociedade, mas já fala de uma coisa um pouco mais assim, da busca pela felicidade, né? Dos problemas sociais e coisas né? Nessa ordem, assim, né? Fala de uma realidade, digamos, destruída, né? E possíveis soluções para essa realidade. Então, já tem uma coisa um pouco mais, digamos, um pouco mais humana até ali, né? Porque a cidade de Winden é uma cidade doente. Isso. Ela é doente e ela provoca doenças, e não é só no sentido físico, ela é psicologicamente ruim, negativa, ela é perversa em todos os âmbitos, né? Então, tem uma frase também que pontua, né, essa fragmentação toda: a questão não é onde, mas quando, né? O que, né? Não é o onde, é o quando as coisas estão acontecendo, né? Bom, Sandro, olha, hoje a gente fez um programa diferente. Sim. Mas, assim, eu queria muito conversar com você e assim, gente, quando tiver publicado, a gente vai divulgar aqui a publicação das atas, né, dos anais do Congresso. Isso. E da GP, do grupo de para quem tiver interesse, dá para buscar também na internet esses textos que a gente escreve e tudo mais. Você busca lá pro Sandro Pavão ou Sandra Trabuco Valenzuela, a gente publica bastante sobre você acaba encontrando, são vários textos diferentes, assim, é bacana para quem gosta de pesquisa e gosta de se aprofundar em alguns assuntos aí, né, em determinadas áreas aí, no caso nós aí, séries e tudo mais, acho que vale a pena, assim, buscar. Fãs de série vão curtir. É isso aí, Sandro, muito obrigada por estar aqui de novo com a gente aqui no estúdio. Novamente aí o pessoal que está assistindo a gente aí, que está vendo, está curtindo, está tweetando, tá divulgando a gente. Fica com a gente e assim, na próxima você vai falar mais de outras séries, tá bom? Obrigada, Sandro. Obrigado. É isso aí, pessoal, a gente fica por aqui, o Mega Séries volta na próxima semana, Mega Séries pela rádio megabrasil.com.br, curte lá. Tchau, tchau.